Segundo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos, vai estar passando aí para você, e eu vou pedir para você ter toda a sua atenção agora na palavra, estar focado naquilo que Deus pode e vai fazer com você. A minha palavra para você hoje, inicial, é aquela que Deus disse a Moisés, ali no monte: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Agora a sua casa é terra santa, é terra santa, é terra santa. Você está reunido na presença de Deus. Então, não permita que o diabo roube o foco, roube sua atenção, roube a semente que vai ser ministrada. Tá certo? Tenha toda a sua atenção na palavra agora, não se distraia, não fique assistindo o culto e em outra coisa ao mesmo tempo. Não, agora é momento de nós falarmos com Deus. É momento de Deus falar conosco. Tá certo, gente? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Gente, é interessante como o efeito das mesmas palavras produzem impacto diferente no coração e na mente das pessoas. Quando eu digo palavras, estou incluindo nomes também. É o mesmo nome, é a mesma palavra, mas para mim terá um significado, para você terá outro significado e outra reação completamente diferente. Um exemplo tolo, a palavra carnaval. Para muita gente vai dizer alegria, farra, festa, pegação. Enfim, para mim, ojeriza. Para outros, descanso. Carnaval é tempo de eu ir viajar e descansar. Se a turma vai para um lado, eu vou para o outro. Se você falar a mesma palavra carnaval para um bicheiro do Rio de Janeiro, ele vai dizer lucro, oportunidade de eu poder lavar meu dinheiro, maravilhoso. Enfim, a mesma palavra traz para cada um sentido e um significado completamente diferente. Se eu falar o nome Luiz Inácio Lula da Silva, para algumas pessoas isso vai gerar admiração, respeito, um lutador. Para outras pessoas vai causar um ódio mortal. E assim com inúmeros políticos e gente conhecida. Eu estou dando toda essa volta porque hoje de manhã nós falamos sobre quem é Deus. E assim como diversas palavras e nomes geram na mente das pessoas sentido, significado e reação diferente, com o nome de Deus também não seria diferente. Se eu falar Deus para um assembleiano, ele vai ter uma reação. Se eu falar Deus para um católico, ele vai ter uma concepção. Se eu falar Deus para um muçulmano islâmico, ele vai ter outra concepção. Cada um de nós, por causa das nossas experiências, por causa da nossa cultura, por causa dos nossos
preconceitos estabelecidos, entendemos, vemos, enxergamos e, posteriormente, nos relacionamos com Deus de formas distintas e diferentes. Mas, na verdade, Deus, Ele não é quem nós pensamos que Ele é. Deus é quem Ele diz que Ele é. Eu vou repetir. Deus não é quem a gente pensa que Ele é. Deus é quem Ele diz que é. Bom, não é à toa que Jesus passa boa parte do seu ministério dizendo o quê? Eu sou. Ele tem que o tempo todo afirmar quem Ele é, sua identidade, porque as pessoas olhavam para ele e diziam, filho de José, é isso, é aquilo, quem é esse e tal, amigo de pecador, expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Cada um tinha uma ideia acerca de Jesus. Ele não é irmão de Tiago, ele não é irmão de Judas e tal, sua mãe, ele não trabalhava na carpintaria do seu pai, de Nazaré, da Galileia, não vem, profeta e tal. E Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque Deus não é quem as pessoas pensam que Ele é. Deus é a que a sua palavra revela. Deus é aquilo que a sua palavra revela. E a gente está diante de um texto onde a identidade de Deus é revelada. Olha só que desafio o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está escrevendo a igreja em Corinto, no início da sua carta, ele, depois de cumprimentar a igreja e tal, enfim, no verso 3, ele fala, olha, bendito seja o Deus e Pai. E hoje pela manhã nós falamos, em primeiro lugar, sobre essa característica. Quem é Deus? Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Paulo continua, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de misericórdias. Então hoje, cedo, depois se você não estava com a gente de manhã, eu vou pedir para você, ou hoje, ou durante a semana, dar uma olhada na palavra hoje. Nós falamos sobre essas duas facetas, sobre esses dois traços do caráter de Deus. Sua paternidade e sua misericórdia. Deus é Pai e Deus também é misericordioso. Deus nos ama. Deus nos ama apesar da nossa miséria. Então, é bom a gente ter isso muito claro. Pode parecer óbvio para alguns, mas eu conheço muitas pessoas que têm Deus como um diretor de orfanato, por exemplo. Não estou dizendo que diretor de orfanato seja alguém ruim. Eu estou dizendo que Deus não é um diretor de orfanato. Deus é Pai. Deus é presente. Jesus disse, quando vocês orarem, orem, Pai nosso, que estais no céu. E Deus também é rico, é cheio de misericórdia. Deus nos ama, Deus não está contra, Deus está a favor. Agora à noite eu quero falar sobre mais duas marcas, duas características de Deus que estão no verso 3 e 4 também que nós lemos. Então, Deus é aquele Pai, Deus é aquele misericordioso, Deus é aquele que é consolador. Então, quem é Deus, né? Que Deus nós estamos falando, pegando o gancho aí das mensagens de quinta-feira? Aquele que é consolador. Uma das marcas do caráter de Deus é que Ele é alguém que nos consola. Em Deus você pode encontrar consolo. Isso é tão maravilhoso no caráter de Deus, que quando Jesus estava nas últimas reuniões de Jesus com os discípulos no Evangelho de João, você imagina, Jesus começou a falar claramente sobre sua ida, sobre
sua ida para o Pai, e que os discípulos iam ficar, e eu, como você, imagino que os discípulos ficaram assim, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos segurar essa onda aqui sozinho? Mas olha o que João 14,16 diz. Jesus diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro, ou Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus inclusive diz, olha, o Espírito Santo não é só Consolador, o Espírito Santo é um outro Consolador. Como quem diz o seguinte: eu também, e vocês sabem muito bem, que eu sou aquele que consola. Jesus passou seu ministério todo, 3 anos e meio, consolando pessoas, consolando mães que perderam seus filhos, como aquela viúva de Naim, consolando pais que perderam suas filhas, como ele fez com Jairo, consolando pessoas que estavam desprezadas pela sociedade da época, como leprosos, hemorrágicos, cegos, paralíticos. Jesus é aquele que traz consolo. Todas as vezes que você entrar na sala do trono, todas as vezes que você dobrar o seu joelho e for orar, não pense que você estará lidando com um pai que tirou uma cinta, uma palmatória, ou está com chinela havaiana na mão. Sabe, é engraçado essa ideia de Deus que muita gente tem, de um Deus carrasco, de um Deus punidor, de um Deus com o coração cheio de ódio, pronto para se vingar, pronto para... Não, a Bíblia diz que o Senhor é bom, Deus é consolador. Sabe, existem muitos deuses por aí que eles geram desespero nos seus seguidores, não consolo. Eles geram medo nos seus seguidores. Não é à toa que e eu vou falar de nós, as igrejas evangélicas estão abarrotadas de pessoas com medo de Deus. Medo de Deus. Eu não estou falando um temor sadio. Eu preguei sobre isso dias atrás, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não, eu estou falando sobre medo mesmo. Estou falando sobre pânico mesmo. Eu estou falando de imaginar alguém que torce contra, que quer prejudicar. Eu nunca me esqueço de uma pessoa, já contei isso diversas vezes aqui, que entrou em contato comigo no meio da semana, querendo encontrar uma forma de entregar o dízimo e tal, porque ele tinha acabado de receber. Eu falei, olha, pode ser pelo banco ou pode ser por transferência, você espera o próximo culto. Era tipo terça-feira, culto era quinta. Quinta-feira você vai no culto e dá. Ele, não, pastor, pelo amor de Deus e tal, eu preciso dar um jeito de entregar esse dízimo. E eu logo pensei, nossa, que fidelidade é essa dessa pessoa, né? Vai amar a obra de Deus assim, lá na Galileia dos gentios, que coisa maravilhosa. Daí ele soltou a seguinte frase: não, eu já bati o carro esses dias, eu não quero gastar dinheiro na farmácia. Porque na cabeça dele, Deus é o seguinte: se você recebeu na segunda e até quinta não entregou o dízimo, ele vai deixar seu filho doente, ele vai fazer com que o pneu do seu carro fure. E olha, eu não tenho nem como condenar uma pessoa dessa, porque isso é pregado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas o Deus da Bíblia não é esse Deus que está procurando oportunidade de me prejudicar, de me causar desespero. O Deus da palavra é o Deus da consolação. Consolação. Deus é consolador. Ele nos consola.
Ele não nos desespera. Tem um trecho da palavra, eu estou lendo junto com um grupo de irmãos, aliás, estou no meio de Apocalipse já, o Novo Testamento, e algumas semanas relendo o Evangelho de Lucas, uma história linda apareceu, que é a história de Simeão. Simeão, um homem justo, piedoso, um homem que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele veria o Messias antes de morrer. E ele já estava com uma certa idade. E eu quero ler um versículo inicial que está em Lucas 2:25. Aí com você. Lucas 2:25. Olha só que interessante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Só até aí. Ele esperava a consolação de Israel. É nesse texto que ele vai pegar o menino Jesus. Jesus tinha acabado de nascer, José e Maria tinham levado o menino para o templo, e esse homem justo, esse homem piedoso, esse homem cheio do Espírito, esse homem que era profeta, tinha recebido uma revelação do céu. Sabe o que ele aguardava? Ele aguardava a consolação de Israel. E é lindo nesse texto, porque quando ele se depara com o Senhor Jesus, ele sabe que agora pode ser despedido em paz, porque ele acabou de contemplar o Consolador. O Salmo 23, verso 4, Davi escreveu o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu posso passar por lugares perigosos, eu posso enfrentar momentos de dor e dificuldade, eu posso estar tão perto da morte, vivendo uma situação de risco, que a morte faz até sombra nesse vale de dor, de dificuldade. Eu posso, mas eu preciso enfrentar cada situação com uma certeza: não é necessário ter medo, porque o consolo de Deus vai estar presente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus Cristo, no sermão da montanha, fez uma promessa. Em Mateus 5:4, ele diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você já deve ter passado pela experiência com seus pais de repente ficar de castigo ou tomar uma surra, e daí quando você vai chorar, o seu pai ou sua mãe com o chinelo na mão fala: engole o choro, porque se chorar vai apanhar mais. Já passou por essa experiência, não? Pois é, eu não estou recriminando pai e mãe que faz isso, não. Eu devo ter feito uma vez ou outra aí só para, enfim, só para passar de geração em geração essa é uma cultura, né, familiar. Mas Deus é aquele que nos consola, Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. E só Ele pode fazer isso, gente. Ele chegou para aquela viúva lá em Naim e falou para ela o quê? Não chores, não chores. Deus é consolador. E finalmente, em quarto lugar, Deus é aquele que nos conforta na tribulação. Deus é aquele que nos conforta na tribulação. Quando você for orar, quando você for se relacionar com Deus, em primeiro lugar, você precisa entender que você está falando com seu Pai. Em segundo lugar, você precisa entender que você está falando com alguém que te ama, que é misericordioso.
Isso não tem nada a ver com o seu desempenho, isso tem a ver com o coração dele. Ele é rico em misericórdia. Em terceiro lugar, você precisa entender que você vai estar falando com alguém que vai te consolar, mas em quarto lugar, Deus é aquele que nos conforta na tribulação. Em Deus nós encontramos isso, nós encontramos conforto, é o que o verso 4 começa dizendo, é Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. O dicionário vai dizer que confortar é trazer conforto, tá? Mais do que claro para todos nós. E Deus faz isso em meio às tribulações. Gente, se existe uma coisa que a gente não gosta, é de tribulação, né? A não ser que você tenha algum distúrbio psíquico que te leve ao masoquismo. Se você é uma pessoa normal, você não gosta de tribulação. Você não gosta de tribulação. Você foge de tribulação. Porque tribulação é desconfortável, é ruim. Mas Deus é aquele que entra no meio da nossa tribulação para nos confortar, para trazer conforto para a nossa vida. Irmãos, eu vivi isso na minha pele, na minha vida. Todos sabem que eu vivi aí em 2018 um momento tão complicado com a luta com a leucemia e a internação e as quimioterapias, os exames constantes, o que a quimioterapia gera, porque parece assim, né? Você melhora uma coisa e piora a outra. Essas coisas de tratamento difícil. Mas eu posso falar aqui para você, não de algo que alguém me contou, mas de uma experiência que eu vivi, mesmo vivendo a dificuldade da enfermidade, o impacto do tratamento que é difícil, Deus tornou tudo aquilo confortável. Eu não sei te explicar. Me faltam palavras para te explicar. Eu não vou dizer para você que foi gostoso, que foi bom, mas eu estou dizendo que Deus é aquele que nas tribulações que a gente enfrenta, Ele nos conforta. Ele consegue trazer paz em meio às lutas que nós enfrentamos. Quando você vai para o Salmo 91, é interessante que o Salmo começa com a seguinte expressão, Salmo 91:1. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E, o que é que diz aí na Bíblia? Descansa. Olha a expressão usada pelo salmista. Descansa à sombra do Onipotente. Quem aqui gosta de descansar? Coisa boa, né, gente? Coisa boa é comer e dormir. Eu ia falar comer e dormir, mas comer e dormir. Coisa boa, uma delícia. Se você tiver um colchão bom, então gostoso, um quarto gostoso, meu Deus do céu, coisa boa descansar. Daí você olha ir para a praia, tirar umas férias. Daí você olha o Salmo 91:1, falando sobre um cara que está descansando. Qual é a imagem que vem à sua mente? Qual a imagem que vem à sua mente de uma pessoa que está em paz, que está tranquila, que está bem, que está serena? Você imagina alguém perto de uma lareira em Campos do Jordão, comendo um fundi. Você imagina alguém com o pé na areia, as ondas batendo, aquela brisa vindo, uma água de coco na mão, alguém numa rede, num campo gostoso, aquele cheirinho de matos, passarinho cantando. Eu vou dar uma lição de casa para você, depois lê o Salmo 91 todo.
e descobrir que o ambiente onde esse camarada está descansando não é esse ambiente que eu estou descrevendo para você, não. O Salmo 91 vai trazer as seguintes expressões: laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror noturno, seta que voa de dia, mortandade ao meio-dia, 1000 caindo de um lado, 10.000 caindo do outro lado, mas nada disso atrapalhou o descanso de alguém que está à sombra do Onipotente. Sabe por quê? Porque o nosso conforto não está numa estabilidade financeira. Eu conheço gente que tem dinheiro para ela, para os filhos, para os netos, que tem o melhor colchão, como eu descrevi, que estão perturbadas. Porque conforto não tem a ver com essas coisas, não tem a ver com as coisas estarem em ordem do meu lado. Conforto tem a ver com ter Deus no centro da sua vida. Quando a gente tem Jesus governando a nossa vida, a gente tem paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às guerras. É por isso que Jesus, quando chegava num lugar, a primeira coisa que ele falava era paz. É interessante que ele vai falar paz antes de terminar com a tempestade. Sabe por quê? Porque ele quer deixar claro que paz, que conforto, que estabilidade emocional não tem a ver com circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, não. Conforto, tranquilidade, paz, serenidade tem a ver com estar debaixo do governo de Deus, descansando à sombra do Onipotente. Irmãos, imagina você que esse tempo está sendo bastante complicado para muita gente, se não para todas as pessoas, né? Comerciantes, vendedores, lojistas. Quando tudo começou, já na primeira semana, eu me lembro de ter conversado com um pastor, e ele me disse assim, era o primeiro culto que não ia acontecer. Então nós estamos falando de lá atrás, quatro meses. Eu tive com ele, estava todo mundo meio apreensivo, como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão continuar participando das reuniões? Como é que vai ser financeiramente? E não adianta tapar o sol com a peneira, viu, gente? Falar o seguinte, não, imagina, gente, isso é uma questão... Não, é uma questão que está aí, tem conta, tem dificuldade. Assim como um empresário tem responsabilidades, a igreja como CNPJ também tem aluguel para pagar, funcionário para pagar, responsabilidades, enfim, as coisas continuam. E daí eu me lembro desse colega pastor falar para mim assim, eu já reuni com a equipe nossa e já falei que vai ter corte de salário e tal. Olha só que coisa, nem tinha começado nada, não tinha visto que impacto ia ter ou não. Mas é interessante como o vislumbre de uma dificuldade já começou a gerar no coração medo, pânico e preparação para o pior. Sabe, antes do diabo vencer a guerra aqui fora, ele vai tentar, vencer a guerra aqui dentro. Aqui dentro. E se o diabo conseguir gerar tribulação dentro do seu coração, você pode estar vivendo, meu amigo, embora, você vai estar desesperado. Você pode estar vivendo num ambiente ideal. Você vai estar doido da cabeça. Mas com Deus, você pode estar no meio do vale da sombra da morte. Vai ter conforto, vai ter consolo, vai ter paz para o seu coração. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego
são lançados na fornalha de fogo ardente. Eu acho lindo essa passagem, porque olha como isso é chave para você entender. No capítulo 4, Nabucodonosor está lá diante da sua glória e fica doido. Fica doido. Ele é o homem mais poderoso do mundo. Ele sai no terraço, a grande Babilônia que eu construí. E ele enlouquece. Tudo é favorável a ele. E ele fica perturbado. Vai morar com os animais no relento. E Sadraque, Mesaque e Abidnego tem tudo contra si. São jogados na fornalha de fogo ardente. A propósito, pelo mesmo Nabucodonosor. E a Bíblia descreve o seguinte, Daniel 3, 25. Quando os meninos estão lá na fornalha, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam, eu gosto dessa expressão, gente, passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abidnego passeavam no meio da prova, no meio da fornalha, porque eles tinham alguém junto com eles capaz de tornar aquele ambiente um ambiente confortável. E eu quero mostrar mais um texto para você, para a gente encerrar, que Deus falou muito ao meu coração, que está em Atos 12. Se você quiser acompanhar, vai estar passando aí. Mas é um texto chave para nós entendermos, porque você vai ver na descrição aí, o primeiro apóstolo é morto. E o apóstolo principal é preso. Está na lista, está no corredor da morte. Olha o que a Bíblia diz. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, eu quero que você tente se colocar agora na pele de Pedro. Como é que ele está se sentindo? Tiago foi preso, morreu. Todo mundo gostou, ficou feliz. Então, porque todo mundo ficou feliz, Pedro foi preso agora. E colocaram um monte de guarda à sua volta. Aí você fala, meu Deus, como é que está o emocional de um cara desse? Como é que está o emocional de uma pessoa dessa? É o seguinte, você está esperando o resultado de um exame, vai pegar no dia seguinte. Você está esperando o resultado de um concurso. Não era exame que ele estava esperando e nem resultado de OAB ou vestibular. O cara no outro dia ia ser morto. E olha o que o texto diz. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. Tinha Rivotril, não tinha remedinho para sossegar. Não, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Gente, normalmente a gente dorme na cama, no máximo,
com a esposa do lado, o marido do lado, acabou. Agora, dormir, sabendo que vai morrer, e ainda com 2 soldados junto, Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. A luz iluminou a prisão. Se tem uma coisa ruim também, é quando você está dormindo, os outros chegar acendendo a luz. É verdade ou não é? Deus está falando aqui ou não? Se de repente tem uma esposa assim, um marido assim, um filho assim, ou você que é mãe. Mãe é o que mais tem que faz isso. Filho precisa ir para a escola, está lá dormindo, entra no ambiente já acendendo a luz, o cara já acorda. Pois é, que foi um clarão que iluminou a prisão. Pedro não acordou com o clarão ainda. E tocando ele, o lado de Pedro o despertou. Pedro só vai acordar quando é chacoalhado pelo anjo. E disse: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Que sono é esse? Que paz é essa? Que serenidade é esse? Que descanso é esse? Que conforto é esse de alguém que está para morrer? É a paz e o conforto de alguém que sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Do Deus que nos conforta. A paz que Jesus pode te dar, a noite de sono que Jesus pode te dar, remédio nenhum pode te dar. Colchão, esses colchão que o povo vende aí de 15 conto, que faz massagem no você, não pode te dar. Não pode. É bom se tiver. Eu conheço uma pessoa que comprou um colchão desse, e depois que você gasta uma fortuna dessa num colchão, você tem que começar a achar qualidades no colchão, né? E ela veio para mim e falou: e eu não estou fazendo xixi até melhor? Que coisa maravilhosa, o colchão ajuda até no xixi. Tem que acreditar mesmo nisso, porque os cheques estão caindo. 15 cheques de 1.000. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. A paz que Jesus pode dar, essas coisas que são boas, e eu não estou falando aqui a favor do desconforto, não. Mas eu conheço pessoas que dormem 8, 10 horas e levantam cansadas. Eu conheço gente que tira 15 dias de férias. Eu conheço gente que tira ano sabático e volta atribulado, porque não são essas coisas que nos trazem conforto e paz, mas é a presença de Deus em nós. Eu encerro falando sobre o propósito de Deus ser assim com a gente. Por que Deus é nosso Pai? Por que Deus é rico em misericórdia? Por que Deus nos consola e nos conforta? Olha o que o verso 4 nos diz. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Se você tem uma Bíblia aí, grifa essa expressão agora. Para. Por que Deus nos conforta? Por que Deus é tão bom assim com a gente? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que Deus vai trazer conforto para você, consolo para você? Para você poder produzir consolo e conforto para as outras pessoas. Para você fazer para os outros o que Deus fez com você. Uma palavra como essa nada mais é do que um desdobramento do que Deus fez comigo. É por isso que eu dou um exemplo. Olha, eu vivi um momento difícil
e conseguir ter estabilidade nesse momento por causa de Deus. E eu posso falar isso para você hoje, que está vivendo um drama, um problema. Com o seu testemunho, você pode declarar aquilo que Deus realizou na sua vida. O objetivo de Deus te abençoar nunca será para te tornar uma pessoa maior, melhor, admirável, não. O objetivo de Deus te abençoar é para que você seja uma bênção. Deus disse para Abraão, cara, eu vou te abençoar e vou te abençoar muito e vou fazer teu nome grande. E é o seguinte, quem te abençoar vai ser a coisa vai ser grande, grande na sua vida. Mas Deus termina dizendo, mas tem uma coisa, Abraão, sê tu uma bênção. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para o teu coração hoje à noite, nesse momento em que você nos acompanha. E a minha oração é que você seja consolado, confortado, seja visitado com amor, com amparo, em nome de Jesus. E que em resposta a tudo isso, você seja uma bênção, onde quer que você esteja. Nós vamos adorar o Senhor agora com o cântico. O pastor Ricardo vai nos despedir em oração. E a nossa oração é que o seu mês de agosto, eu vou pedir para o pastor Ricardo fazer essa oração, seja um mês assim maravilhoso, de portas abertas, de renovo espiritual. Eu falei, gente, hoje de manhã, dando um testemunho de uma pessoa que fechou um negócio aqui na igreja, e eu estou dando esse exemplo econômico, porque tem muita gente sofrendo nessa área, que assim, é uma coisa absurda, de boa, porque é muito fácil, num momento como esse, a gente entrar na onda da negatividade, de achar que tudo vai dar errado, baixar a guarda e tal. Não, em nome de Jesus, ative a sua fé. Deus tudo pode. Mês novo está aí, Deus vai abençoar, Deus vai guardar minha casa, vai guardar minha família, Deus vai abrir as portas, Deus vai suprir, em nome de Jesus Cristo.